Minha filha de 2 anos às vezes dormia sem jantar porque eu dava o dinheiro da comida para minha mãe aposentada, até descobrir que ela não precisava de nada disso. Olha, meu filho e minha filha, vou te contar uma história que até hoje mexe comigo. Uma história que vivi há muitos anos, mas que ainda me ensina sobre a vida, sobre família e sobre as escolhas que a gente faz quando o coração fica dividido entre o amor e a necessidade. Dot. Era o ano de 1982. Eu tinha 28 anos, recém-casado com a Maria, minha esposa, e éramos pais da pequena Ana, nossa filhinha de apenas 2 anos. Morávamos num apartamento simples de 2 quartos, no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Eu trabalhava como operário numa fábrica de peças automotivas, ganhando um salário mínimo que na época era suficiente para sobreviver, mas não para muito mais que isso. A rotina era sempre a mesma. Acordava às 5 da manhã, tomava um café preto, com pão, beijava minha filha ainda dormindo e saía para pegar 2 ônibus até a fábrica. Voltava para casa às 6 da tarde, cansado, com as mãos sujas de óleo e graxa, mas feliz por ter mais um dia de trabalho garantido. A Maria me esperava com o jantar pronto, e a Ana sempre correndo para me abraçar com aquele sorriso banguela que me derretia o coração. Nosso orçamento era apertado, muito apertado. Cada centavo tinha destino certo. Aluguel, luz, água, gás, comida, fraldas da Ana. E ainda sobrava uma mixaria para alguma emergência. A Maria fazia milagres com aquele dinheiro. Esticava o feijão com mais água, comprava os ossos mais baratos no açougue para fazer uma sopa nutritiva, costurava as roupinhas da Ana quando rasgavam. Era uma vida simples, mas éramos felizes dentro das nossas limitações. Aí começaram as ligações da minha mãe. Dona Conceição, minha mãe, tinha 65 anos e era aposentada. Recebia um salário mínimo de aposentadoria, igual ao meu salário de trabalho. Ela morava sozinha numa casinha que meu pai deixou quando morreu, 5 anos antes. A princípio, pensei que ela estava se adaptando bem à viuvez e à vida de aposentada. Mas as ligações me mostraram uma realidade diferente. "Oi, meu filho", ela dizia com aquela voz que eu conhecia desde criança. "Como está minha netinha? E a Maria?" Conversávamos um pouco sobre a família, sobre o tempo, sobre as novidades do bairro onde ela morava. Então vinha o pedido: "Filho, você não poderia me ajudar com uns troquinhos esse mês? Está muito apertado aqui." No começo, eu não hesitei. Era minha mãe, a mulher que me criou, que trabalhou dobrado quando meu pai ficou doente, que abriu mão de muitas coisas para que eu pudesse estudar e ter uma profissão. Separei R$ 50 do nosso orçamento apertado e fui até a casa dela no fim de semana. Ela me recebeu com um bolo de fubá, aquele que eu adorava quando era criança, e agradeceu com lágrimas nos olhos. "Deus te abençoe, meu filho. Você é um bom menino." Voltei para casa sentindo que havia feito a coisa certa. A Maria, quando soube, apenas balançou a cabeça e disse: "Sua mãe é sua mãe, né? A gente se vira." E se virou mesmo. Naquela semana comemos mais macarrão que o normal. E eu levei marmita de casa todos os dias em vez de comprar um lanche na cantina da fábrica. Mas as ligações se tornaram uma constante Dot. Todo mês, sem falta, o telefone tocava.
Sempre o mesmo ritual. Como estava a família, as novidades e depois o pedido. Às vezes eram R$ 50, às vezes R$ 100. Uma vez ela precisou de R$ 200 porque tinha quebrado a geladeira. Outra vez foi o medicamento para a pressão alta que estava mais caro. Sempre tinha uma explicação, sempre uma necessidade genuína. E eu sempre ajudava. A Maria nunca reclamou diretamente, mas eu via nos olhos dela uma preocupação crescente. Nosso orçamento, que já era apertado, ficou sufocante. Começamos a atrasar algumas contas. A conta da luz chegou ao ponto do corte 2 vezes. Tivemos que pedir fiado no mercado do seu Antônio, na esquina de casa. As roupas da Ana, que crescia rapidamente, foram ficando pequenas e demorávamos para comprar novas Dodge. Uma noite, depois que a Ana dormiu, a Maria se sentou comigo na mesa da cozinha. Ela tinha aquele jeito delicado dela de falar sobre coisas difíceis, sem nunca soar como cobrança ou crítica. Amor, ela disse segurando minha mão calejada. A gente precisa conversar. Eu sabia sobre o que era. No fundo, eu também estava preocupado, mas não sabia como lidar com a situação. Eu sei que sua mãe precisa da nossa ajuda, ela continuou. E eu entendo, porque família é família. Mas a nossa filhinha também precisa de nós. E a gente está passando aperto. Ela tinha razão. Eu olhei para nossa cozinha simples, para a geladeira que fazia mais barulho do que deveria, para a mesa de fórmica descascada onde fazíamos nossas refeições. Olhei para a da Maria, tão jovem, tão bonita, abrindo mão de tantas coisas sem reclamar. Pensei na Ana, dormindo no seu berço de madeira pintado pelo próprio avô, sonhando os sonhos inocentes de uma criança que não sabia que os pais estavam preocupados com dinheiro. O que você acha que eu devo fazer? Perguntei. Acho que você precisa conversar com ela, de verdade, entender o que está acontecendo. No fim de semana seguinte, em vez de só levar o dinheiro, resolvi passar mais tempo na casa da minha mãe. Cheguei de manhã, levei a Maria e a Ana comigo. Queria entender melhor a situação. A casa da minha mãe estava bem cuidada. O jardim aparado, a sala limpa e organizada. Ela nos recebeu com alegria. Fez um almoço caprichado. Frango assado, arroz, feijão, farofa, vinagrete. Tudo muito bem preparado. Enquanto comíamos, ela contou sobre as amigas do grupo da terceira idade, sobre as atividades na igreja, sobre a novela que estava assistindo Dot. Depois do almoço, enquanto a Maria brincava com a Ana no quintal, eu ajudei minha mãe a lavar a louça. Foi quando decidi puxar o assunto. Mãe, quero entender melhor sua situação financeira. Você tem recebido sua aposentadoria certinho? Ela ficou um pouco constrangida. Recebo sim, filho, todo mês. E dá para cobrir seus gastos? Ela secou, as mãos no pano de prato, aqueles panos bordados que ela mesma fazia, e suspirou. Olha, filho, na verdade, dá sim. Mas é que... Esperei ela continuar. É que eu fico com medo, sabe? Medo de que algum dia não dê. Medo de ficar sem nada. Seu pai sempre cuidou do dinheiro, e agora sou só eu. Aí, quando preciso comprar alguma coisa extra, ou quando vejo que o dinheiro está acabando mais rápido, eu fico desesperada. Comecei a entender. Não era que ela não conseguia se sustentar. Era o medo da independência, a insegurança de gerenciar sozinha a própria vida financeira
depois de décadas sendo cuidada pelo meu pai. Mas, mãe, você já fez as contas direito? Quanto você gasta por mês? Fomos até a mesa da sala e ela trouxe uma caixa de sapatos, onde guardava todos os recibos e contas. Passamos a tarde organizando tudo, somando gastos, vendo onde dava para economizar. Descobrimos que ela estava gastando muito com supérfluos porque tinha medo de faltar comida, comprando remédios que nem precisava mais, pagando contas que poderiam ser menores se ela negociasse dote. Mais importante ainda, descobrimos que a aposentadoria dela realmente cobria todos os gastos básicos e ainda sobrava um pouco. Viu, mãe? Você consegue se virar sozinha. Ela sorriu, mas vi que ainda estava insegura. Se eu precisar de alguma coisa urgente, aí você me liga. Mas para emergências de verdade, tá bom? Não para o dia a dia. Voltei para casa naquela noite sentindo que tínhamos avançado, mas sabendo que seria um processo gradual. Dote as ligações continuaram, mas menos frequentes. E quando ela ligava, eu primeiro perguntava se ela tinha feito as contas, se tinha tentado resolver sozinha. Na maioria das vezes, depois de conversar um pouco, ela mesma chegava à conclusão de que conseguiria se virar dote. Mas nem sempre era fácil. Uma vez ela ligou chorando porque a televisão tinha quebrado. Filho, não sei o que fazer. Não tenho dinheiro para comprar uma nova. Mãe, quanto custa consertar? O moço falou que sai por R$ 80. E você tem esse dinheiro? Tenho, mas aí vai faltar para outras coisas. Que outras coisas? Conversamos. Meia hora até ela perceber que podia consertar a televisão e ajustar outros gastos. Não precisava do meu dinheiro. Precisava da minha atenção, da segurança de saber que eu estava ali para apoiá-la nas decisões. Com o tempo, fui percebendo que minha mãe não estava mentindo quando dizia que precisava de ajuda. Ela realmente sentia que precisava, mas era mais uma necessidade emocional do que financeira. Ela precisava sentir que não estava sozinha, que tinha alguém para apoiá-la. Então, mudei minha estratégia. Em vez de só dar dinheiro, comecei a visitá-la mais. Todo domingo eu ia até lá com a família. Ajudava ela a organizar as contas, a fazer as compras da semana, a resolver pequenos problemas domésticos. A Maria também se envolveu, ensinando a minha mãe algumas receitas econômicas, ajudando ela a costurar e remendar roupas. A Ana adorava a vovó, e a vovó se derretia com a netinha. Era bonito de ver as duas brincando no quintal. A minha mãe contando histórias da época que eu era criança, ensinando a Ana a plantar florzinhas no jardim dote aos poucos. Os pedidos de dinheiro foram diminuindo. Não pararam completamente, mas se tornaram realmente esporádicos e para necessidades genuínas. Uma consulta médica não coberta pelo SUS, um remédio mais caro que o médico receitou, um reparo urgente na casa. E quando ela realmente precisava, eu ajudava sem peso na consciência, porque sabia que era necessidade real, não insegurança ou carência emocional disfarçada. Essa experiência me ensinou muito sobre família, sobre equilíbrio, sobre amor e responsabilidade. Aprendi que às vezes as pessoas que amamos pedem ajuda material quando na verdade precisam de atenção, companhia, segurança emocional. Aprendi que é possível ajudar sem se sacrificar completamente, que cuidar dos pais não significa necessariamente
dar dinheiro sempre que pedem. Aprendi também que conversar de verdade, com paciência e carinho, resolve mais problemas do que simplesmente atender aos pedidos sem questionar. A Maria me ensinou que uma família funciona quando todos são considerados, quando as necessidades de cada um são respeitadas, mas dentro de um equilíbrio que não sobrecarregue ninguém. E a pequena Ana, mesmo sem saber, me ensinou que eu tinha responsabilidades para com ela também. Que ser um bom filho não podia significar ser um pai negligente. Hoje, tantos anos depois, olho para trás e vejo que fizemos o certo. Minha mãe viveu mais 15 anos depois dessa época e morreu tranquila, sabendo que era amada e cuidada, mas também tendo aprendido a ser independente. A Maria e eu construímos uma família sólida, baseada no diálogo e no respeito mútuo. A Ana cresceu vendo que família é apoio, mas também equilíbrio. Não foi fácil. Houve momentos de culpa, de dúvida, de tensão. Houve noites em que eu me perguntava se estava sendo um filho ingrato, se deveria dar mais, se minha responsabilidade era sustentar minha mãe independentemente das consequências. Mas aprendi que amor verdadeiro não é dar tudo o que pedem, é dar o que realmente precisam. E às vezes o que precisam não é dinheiro, é atenção, é tempo, é conversa, é a segurança de saber que não estão sozinhos. Aprendi que ser um bom filho não significa abrir mão de ser um bom marido e pai. Que é possível cuidar de toda a família, mas com sabedoria, com diálogo, com limites saudáveis. E aprendi que as situações difíceis, quando enfrentadas com amor e honestidade, podem aproximar as pessoas em vez de afastá-las. Se hoje eu pudesse dar um conselho para algum jovem que está passando pela mesma situação que vivi, eu diria: converse. Não só atenda aos pedidos ou os negue. Converse de verdade. Entenda o que está por trás da necessidade. Às vezes, a solução é mais simples do que parece, e às vezes é mais complexa do que imaginamos. Diria também, lembre-se de que você não está sozinho na família. Sua esposa, seus filhos, eles também fazem parte da sua responsabilidade. O amor não pode ser desequilibrado a ponto de prejudicar uns para ajudar outros. E, principalmente, tenha paciência. Mudanças levam tempo, especialmente quando envolvem pessoas mais velhas que estão lidando com medos e inseguranças. Mas com carinho, persistência e diálogo, é possível encontrar soluções que funcionem para toda a família. Essa história que vivi me marcou profundamente. Me fez crescer como pessoa. Me ensinou sobre responsabilidade, sobre amor, sobre família. E, principalmente, me ensinou que as melhores soluções geralmente não são as mais óbvias, mas as que consideram o bem-estar de todos os envolvidos. Hoje, quando vejo meus netos brincando no mesmo quintal onde a Ana brincava com a bisavó, sinto que valeu a pena cada conversa difícil, cada momento de dúvida, cada esforço para encontrar o equilíbrio certo. Porque, no final das contas, família é isso, um equilíbrio delicado entre amor, responsabilidade, cuidado e respeito mútuo. E quando encontramos esse equilíbrio, todos saem ganhando.